Deus abençoe a todos vocês. Começamos aqui mais um programa Estilo de Vida. Eu sou o pastor Luiz Paulo Agostini e hoje nós estaremos aqui falando de um tema muito importante para você aprender a brilhar. Sim, você precisa brilhar como as estrelas no céu. Como está você? Você tem brilhado? O seu casamento brilha? As suas finanças estão brilhando? A sua saúde, o seu estado emocional, você tem brilhado para com Deus? Ou você é aquela que diz, olha, pastor Luiz Paulo, na verdade eu estou ofuscado, eu estou apagado, talvez você se sinta desanimada. Eu gostaria de conversar com você. Nós estamos aqui ao vivo, você pode compartilhando essa mensagem, porque vamos ajudar essas pessoas que estão mal, cabisbaixa, vamos ajudá-las a brilhar. Eu vou aqui compartilhar com os meus contatos, você vai compartilhando aí com os seus. Você pode deixar também a sua mensagem. Eu gostaria que você participasse deste programa. Você que diz assim, olha, pastor Luiz Paulo, eu, honestamente, eu me sinto mal também, não tenho vontade de fazer nada. Eu já não vejo uma luz de Deus assim que possa iluminar a minha vida. Muito bem, nós vamos compartilhar aqui então essas mensagens aqui com vocês. Então, em Filipenses, capítulo 2, verso 12, diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Então o apóstolo Paulo falando aos filipenses, né? Quer dizer, enquanto ele estava ali com eles, eles o obedeciam, executavam tudo que ele ordenava. Toda a direção de Deus que ele recebia, Paulo compartilhava com os filipenses. E diz aqui, vocês me obedeceram sempre quando eu estava aí. Então vocês devem obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Aí ele diz, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Então aqui nesse primeiro versículo nós já podemos entender a revelação de Deus, que tudo que você fizer, faça para Deus, não para o homem, não quando há pessoas diante de você somente, principalmente quando não há ninguém, porque ele diz aqui, façam principalmente agora na minha ausência, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Então, se você perder o temor, se você é aquele homem, aquela mulher que já não tem prazer em buscar a Deus, em ler a Bíblia, em orar, em vir à igreja, em ser fiel a Deus, se você já perdeu o prazer em servi-lo, em evangelizar, cuidado, porque a sua alma, ela está perigando, ela está em risco. Ele diz no verso 13, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Olha que interessante. Então Deus, é como agora, você está me assistindo. Então Deus, ele está agindo em você, neste exato momento. Aí ele explica o porquê, para que você obedeça e faça a vontade dele. Porque se você não pensar em Deus, se você não obedecê-lo, certamente você vai se desviar, você vai se perder. As calamidades da vida vão começar a chegar a você e à sua casa. Você pode observar que o problema não chega só em você, ele chega em todo o seu entorno. Então ele continua dizendo, né, que nós obedeçamos a Deus tanto no pensamento como nas nossas atitudes.
Então a pergunta é: você quer brilhar, mas o que você tem feito para isso? O que você tem feito para que haja uma renovação espiritual em você? Muitos dizem: pastor, eu quero me libertar dos males que eu tenho. Pois bem, se você quer se libertar dos males que você tem, então como têm sido os teus pensamentos, as suas atitudes? Têm que ser boas. Ele diz aqui no versículo 14: façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Olha que interessante. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Por que ele diz isso? Porque muitas pessoas até fazem, mas reclamam. Fazem, mas não de livre e espontânea vontade. Fazem, mas murmuram no seu coração. Ou ficam fazendo intrigas entre os irmãos. Seja na sua empresa, seja na sua universidade, seja dentro da sua família. Fica envenenando um ao outro. Colocando, a lenha na fogueira. Por que você faz isso? Sabe por quê? Porque você não tem a luz de Deus. Você não brilha, você está apagado. Então a pessoa que está apagada espiritualmente é essa aqui. Ela até é como Judas Iscariote. Estava ali na igreja de Cristo, estava ali junto com os discípulos, usava um uniforme, tinha um título, tinha uma posição, tinha responsabilidades, mas observe que Judas, ele era um dos que mais se queixavam de tudo. Tudo que acontecia, quando Maria Betânia derramou aquele perfume aos pés de Jesus, quem foi que se queixou? Judas, e fora os outros fariseus também, sempre causando discussões. Então tem pessoas que você vai observar que ela sempre quer lançar uma cisanha, ela é venenosa, ela faz questão de colocar um contra o outro, ela é tendenciosa. Não seja você assim, é muito feio, é desnecessário, isso não provém de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz claramente: façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Então essa pureza, hoje em dia, a genuinidade é a coisa mais escassa de nós encontrarmos. Pode observar, as pessoas perderam a pureza. Será que você não tem perdido a pureza também? E você ainda tem títulos, você tem cargos, você tem um status, mas você só reclama, você murmura, você critica, você fala mal do seu patrão, você fala mal do seu pastor, você fala mal dos seus colegas, dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque você já não tem o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo. Você já não sabe o que é ser, o que é ter comiseração, compaixão, misericórdia. Você já não sabe mais o que é ter isso. Você é aquele fariseu que sempre anda com a pedra na mão, jogando pedra nos teus irmãos, naqueles que de repente comete algum erro. Até porque quem não comete um erro? Não é verdade? Então cuidado. No verso 15 ele diz: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. Então veja, nós vivemos hoje no século 21. Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás aproximadamente. Então hoje, no século 21, nós vivemos tudo isso. Nós temos que ser filhos de Deus, vivendo sem nenhum tipo de culpa. Podem até falar mal de você, mas não vão ter o que culpabilizar você. Podem não gostar de você, das suas ideias, do seu jeito,
Mas uma coisa é certa, não vão ter nada para falar de você, ainda que falem. Por isso que vai ficar feio para eles. Entenderam? Aí ele fala, no meio de pessoas más, para que não querem saber de Deus. Então, por isso que você tem que, eu sempre digo às pessoas, o barco anda, o barco está andando. Você veja que Jesus ele ia de uma cidade para outra, Jesus não ficava estabelecido em um só lugar, não. Ele ia, em cada temporada ele estava num lugar. Por quê? Porque é a oportunidade que ele dá para todo mundo. É como você agora, você está me assistindo. Então Deus está dando a você, católico, espírita, cristão, Deus está dando a você uma oportunidade também. Uma oportunidade de você se tornar puro no meio de uma sociedade tão má, como diz aqui, que não querem saber de Deus. É muito comum isso. Você quer ver só? Convide alguém para vir na igreja terça-feira conosco. Convide. Convide a sua família. E você verá qual será a resposta que eles darão a você. Eles falam que são de Deus, eles falam que são fiéis a Deus, mas eles não querem saber de Deus. E a prova disso é que eles vão xingar, vão falar palavrão, vão jogar pedra, vão julgar, vão fazer coisas que você vai saber que só os filhos das trevas que fazem isso. Não há o brilho como a estrela no céu. E o tema de hoje é esse, é brilhar como as estrelas no céu. Deus quer que você brilhe. Você sabia disso? E o mal, ele quer que você seja ofuscado. Deus quer que você seja sóbrio. O mal quer que você seja ébrio. Deus quer dar a luz dele na sua vida. O mal quer trazer você para as trevas dele. E olha que isso vem acontecendo com muita gente. Muita gente deprimida. Você quer treva pior que a depressão? Você acredita mesmo que Deus está no meio da depressão? Não, querido. Ainda que você não concorde, óbvio, você não entende, mas Deus não está. O mal, sim. Jesus disse, né? O mal, o ladrão, ele vem para roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Então a pessoa deprimida, ela chega ao suicídio, você já sabe disso. O que talvez você não saiba ou não entendia é o que eu estou te explicando aqui. Que quando a presença de Deus entra, entra junto a luz, entra a paz, entra o amor, entra a vontade de viver. Jesus disse, eu sou a vida. Jesus disse, eu sou vida. E Jesus disse, o ladrão, que é o diabo, ele quer te matar. Ele é a morte. Ele quer te roubar, quer te destruir. Então seja, por favor, pelo menos humilde e reconheça, poxa, peraí, o que o pastor está falando aqui é coerente. Como é que eu falo que eu estou com Deus, que eu tenho Deus, se não há o brilho de Deus na minha vida? Tem gente que até o olhar dela é caído, o semblante é caído. A pessoa está desanimada, tem tudo, mas nada satisfaz. Então eu te convido a você vir. Pode vir. Tem muitos católicos vindo aqui na igreja Vinde a Mim. Vai ser um prazer para mim recebê-lo também. Ninguém vai julgar você aqui. Ninguém vai criticá-lo. O que sim, nós vamos ajudá-lo. Nós vamos ensiná-lo. É isso aqui que você está vendo. O culto na igreja Vinde a Mim é isso aqui. Ó. Isso aqui é um culto. Não tem maluquice, não tem gritaria, não tem profetada, não tem adivinhação, porque outro dia eu mostrei para vocês aqui que em Atos 16, verso 16, fala que tinha uma mulher que tinha um espírito imundo que adivinhava, até que o apóstolo Paulo falou, expulsou aquele demônio. Mas hoje em dia, quando você vê a televisão, quando você vê um Facebook, quando você vai numa igreja, até dentro da igreja tem revelação, tem adivinhação. As pessoas não querem a palavra de Deus. As pessoas querem a facilidade. As pessoas querem, elas têm medo de ir na macumba, elas têm medo de ir no bruxo, no feiticeiro, então elas vão na igreja, onde há revelação, onde há adivinhação,
eles querem predizer o futuro. É por isso que muitas pessoas não têm a luz de Deus. E se você está ouvindo essa mensagem, acredite, olha o que ele fala para você. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. Simples assim. Seja você filho de Deus. Não se contamine. Não é você que tem que sair da presença de Deus por causa daqueles que não amam a Deus. São eles que devem querer vir para Deus. Eles devem desejar vir para a presença de Deus. Só que você talvez se deixa levar por eles. Não faça isso. Você tem uma alma. E essa alma depende da sua luz. Essa alma depende da sua obediência a Deus. E continuando o texto 15 ainda, diz assim: no meio delas, dessas pessoas más, abaixa um pouquinho o som, por favor, aí, a produção. Muito obrigado. Diz assim, ó: no meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Olha o ensinamento. Então, no meio dessas pessoas más que nós convivemos, ele diz: vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a palavra da vida. Então, olha o que eu preciso entregar aqui para você. A palavra de vida. Se você absorver essa mensagem, pode acreditar, você vai sair renovado terminando essa programação. Você vai ser abençoado. Por quê, pastor Luiz? Porque é profecia. Aqui, no meio dessas pessoas más que não querem saber de Deus que nós vivemos, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Por isso o título é Brilhar como as estrelas no céu. Agora você está entendendo. Entregando a elas a palavra da vida. A palavra da vida é só uma. Deus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É Jesus que é a vida. A vela não é vida. A estátua não é vida. Os amuletos não é vida. As religiões não é vida. As placas de igreja também não têm vida. O uniforme não tem vida. Jesus sim. Então brilhe como as estrelas no céu e passe vida para as pessoas. E essa vida é só através da palavra. Não é o seu achismo, não é as suas teses, a sua filosofia. Não. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é vida. E o último versículo diz assim: se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. É isso. Esse é o meu objetivo. Assim como o apóstolo Paulo diz, né? Isso mostrará que todo o meu esforço e o meu trabalho não será inútil. Se vocês agirem assim, né, eu terei motivo de sentir orgulho quando Cristo vier. E você vai obter a salvação da sua alma. A nossa alegria, a alegria do verdadeiro pastor é essa. O nosso orgulho é esse, é saber que você saiu das trevas e hoje você vive em comunhão com Deus. Nada mais que isso. Se você perguntar qual é o nosso desejo, esse é o nosso desejo. Ainda que muitos não acreditem, mas não importa. Esse é o nosso desejo. Tá bom, meus queridos? Muito bem. A Igreja Cristã Vinde a Mim está aqui na Avenida Manuel Caltabiano, 444. Anote aí. Avenida
Manuel Caltabiano, 444, no bairro da Vila Molica. Os nossos encontros se dão terças e sextas-feiras às 20 horas, domingo 9 da manhã ou 19 horas. Então você tem opção. Ah, não posso ir de manhã, então venha à noite. Ah, não posso ir à noite, então venha de manhã. Venha durante a semana ou venha domingo. Mas venha brilhar. Ele disse aqui que ele quer que você brilhe. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a palavra de vida. Agora, como que você vai entregar a palavra de vida se você talvez ainda não tem vida? Se você tem ansiedade, você tem síndrome do pânico, você tem angústia, você tem vícios, você tem ódio, você tem mágoa, como que você vai entregar vida se você não tem? Não tem como. Como que você vai entregar amor se você não tem amor? O seu amor é superficial, porque o amor, ele dá. Quem ama, dá. Quem ama, perdoa. Quem ama, renuncia. Quem ama, se quebranta. Como Jesus amou a nós. Como Deus amou o mundo. Então eu convido você a vir a participar conosco. Você não vai se arrepender. Deus, ele tem algo muito grande para você. Acredite, como eu sempre digo, grandes coisas estão por vir na vida de vocês que estarão obedecendo a Deus. Tá bom, meus queridos? Curte aí a página da Igreja Cristã Vinde a Mim, curte aí para que você possa receber essas mensagens continuamente. Tá bom? Este programa Estilo de Vida, ele está no ar de segunda a sexta-feira, às 15 horas. E você é o nosso convidado todo especial. Deus abençoe a vocês, um forte abraço e até mais.